E nessa noite Deus falou no nosso coração para honrar os de casa. Deus tem falado isso ao nosso coração. E quando a gente falou, assim como falou com a pastora Eloana, sobre o tema que é transborde amor de Deus, ele trouxe ao nosso coração o pastor Rafael Froy, com tudo que ele tem pregado e influenciado as nossas vidas através da palavra revelada que ele traz ao nosso coração sempre, e através do louvor, que a gente vê a vida de louvor e adoração na vida dele, um exemplo pra gente, uma referência. Então, vem pra cá, pastor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Quem ama a palavra de Deus, diga glória a Deus. Seu coração não pegava fogo, vou falar igual aqueles discípulos, seu coração não pegava fogo enquanto a gente cantava, não? Sabe por quê? Porque nós somos novas criaturas. Porque há algo dentro de nós que ferve quando nós falamos da palavra, quando nós cantamos a palavra. E nós temos a preocupação aqui nessa igreja de não apenas cantarmos qualquer música, nós temos a preocupação de colocarmos a palavra revelada que nós pregamos, para que nós possamos liberar o Espírito Santo para agir da maneira como Ele quiser, com base na palavra que Ele mesmo já declarou sobre a sua vida. Nós não estamos aqui pulando porque nós queremos uma juventude animada. Nós estamos pulando porque o Espírito Santo habita em nós. Ele já transformou a nossa vida e nós somos livres. É assim, já comecei, aleluia. Você tem condição aí de abrir a sua Bíblia em Filipenses? Aleluia. Vale ligar o celular nesse momento e usar a sua lanterna, aleluia. Filipenses capítulo 3, eu quero começar por aqui. Aleluia. Nosso coração arde quando a gente sabe que o Espírito Santo está para se mover. Aliás, ele já está aqui. Acabou de chegar fresquinho aqui. Notícia de última hora. Pastor Marcelo Pinheiro manda um abraço para essa juventude maravilhosa, meu irmão. Uhul. Aleluia. Pastor Marcelo, graças a Deus. Eu tenho que me conter nas piadinhas, né? Só ele me entende. Aleluia. Filipenses capítulo 3. Acha aí comigo o apóstolo Paulo fazendo uma declaração de transformação na vida dele. Quando nós falamos sobre metanoia, nós estamos falando sobre mudança. Nós estamos falando que o Espírito Santo ele vem para nos ajudar nessa nossa caminhada. Em Filipenses capítulo 3 você vai ver um Paulo transformado. Você vai ver um Paulo totalmente diferente de quando ele começou na sua jornada. Você vê no início da jornada um Paulo que buscava o entendimento intelectual, um Paulo que tinha treinamento, mas quando você vê em Filipenses capítulo 3, você vê uma pessoa avivada, você vê uma pessoa com foco. Eu estou falando para uma juventude com foco, eu estou falando para uma juventude com direção, eu estou falando para uma juventude que não vem à igreja por vir, eu estou falando para uma juventude cujo coração é incendiado. Eu estou falando para uma juventude que sabe o que quer da vida, e o que eu quero é Deus. Não vou cantar a música, pastor Marquinhos, aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 1 diz, eu estou lendo na King James atualizada, diz: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: ele vai falar a mesma coisa que ele já vinha falando, não vem nada de novo. Eu quero trazer para você a mesma coisa que eu venho trazendo, que é: fique firme na verdade, fique firme na palavra, fique firme no amor de Deus. E Paulo vai mostrando um pouco da trajetória dele. Continue aí comigo, verso 2: tome cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Me dá um pouquinho mais de retorno, Felipe. Cuidado com a falsa circuncisão. Legal. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Olha só o que diz aqui. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. A circuncisão era a marca da aliança.
A marca da nossa aliança com Deus é a nossa adoração no Espírito, porque o Pai busca adoradores que o adorem não de qualquer maneira. O Pai procura pessoas não que venham à igreja de qualquer maneira, não que leiam a Bíblia de qualquer maneira, não que oram de qualquer maneira. O Pai está buscando adoradores que o adorem de maneira genuína e autêntica, em espírito e em verdade. E ele diz, nós somos a marca nesse mundo, essa marca de aliança, nós somos esse povo aliançado com Deus. Diga assim comigo, eu sou povo de Deus, aliançado com Deus. Diga, eu que adoro no Espírito. Pedro chega ao ponto de dizer que nós somos propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na nossa própria vontade, na carne, na nossa própria maneira. Paulo está querendo dizer, há uma maneira que você pode seguir, que é a sua própria maneira. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode responder a Deus, mas nem toda resposta que nós damos a Deus é aceitável para Deus, porque Deus aceita aquilo que é resposta no Espírito. Eu estou falando para uma geração que precisa despertar para uma vida espiritual com Deus. Eu estou falando para uma geração que precisa abrir os seus olhos, abrir o seu coração, não somente para que Deus derrame do seu amor, mas que consiga responder no Espírito. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Verso 4, embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção. Você já viu em alguma situação na sua vida que você vai tomar alguma decisão e você às vezes dá aquele sentimento aqui dentro, você está errado, mas você diz para você mesmo, mas eu tenho razão. Paulo está explicando o que isso levou na vida dele. Ele está dizendo aqui, eu tenho razões, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. E ele explica, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, a paixão fui perseguir a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7, todavia, aqui Paulo fala de uma mudança de mentalidade. Todavia, uma metanoia. Toda transformação começa com uma mudança de mentalidade. Você já conhece isso, nada novo. Mas eu quero te mostrar aqui nessa passagem que metanoia significa mudança de mentalidade, mudança de direção e mudança de atitude. Mudança de mentalidade, mudança de direção e mudança de atitude. E ele aqui começa dizendo, todavia, olha a mudança da mentalidade. O que para mim era lucro, passei a considerar. Você está vendo que a transformação genuína, a abertura do teu coração para Deus, vai começar, essa transformação vai começar quando você começar a considerar as coisas de Deus como tendo valor para a sua vida. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Pastor Luana estava falando ontem assim, o perdão. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Nós somos uma geração que nós cremos na palavra de Deus, na palavra descontaminada, na palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. A palavra que faz separação entre alma e espírito. A palavra que faz separação entre o que é carne e o que é de Deus. A palavra que faz separação entre o que é vontade do homem e vontade de Deus.
E nós queremos a vontade de Deus. É que nós cantamos aqui nesse período. Nós queremos a vontade de Deus. Então o Espírito Santo nos ensina a considerar com valor a tua vontade. Sabe, isso tem que queimar dentro do nosso coração. Senão a gente não vai conseguir fazer a diferença nessa nossa geração. A diferença que a gente vai fazer nessa geração não é sair por aí pulando de alegria somente porque nós temos que fazer uma festa e convidar as pessoas somente por causa de coisas bonitas. A diferença que nós vamos fazer é porque nós temos o amor de Deus dentro de nós. Isso faz toda a diferença. E nós consideramos a vontade de Deus maior do que a nossa vontade. É uma geração radical. Olha para Daniel, gente. Daniel considerava Deus mais do que a sua própria vida. Os amigos de Daniel consideravam a Deus mais do que a sua própria vida, ao ponto deles entregarem a sua própria vida. Você lembra dos 3 amigos de Daniel que viraram para o rei e falaram: rei, a gente não se dobra. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Mas se Ele não quiser, aqui nós ficamos. Mas nós não nos dobramos, porque nós consideramos tudo como perda. Daniel foi para a cova dos leões, crendo em Deus. Você conhece a história? Daniel é um homem de excelência, um homem cheio de valor, dos valores de Deus. E aí, chega um certo decreto: olha, você não pode mais orar. O que Daniel faz? Ele desconsidera a palavra do homem e considera a palavra de Deus. E ele abre a sua janela e, voltado para o leste, ele começa a orar a Deus 3 vezes por dia. Parecia que Daniel queria ir para a cova dos leões. Porque ele estava afrontando a ordem do rei, mas ele estava desconsiderando o que era natural, porque o que é sobrenatural, sobrenatural tinha muito mais valor para Daniel. E eu estou falando para uma geração sobrenatural. Você tem que começar a se ver de maneira como Deus te vê. Você é sobrenatural. Quando você declara palavras, você está estimulando o sobrenatural na tua vida. Quando você canta verdades bíblicas, você está estimulando o ambiente sobrenatural. E a Bíblia diz que Ele é entronizado no meio dos nossos louvores. E quando o trono de Deus vem, não há outro trono que consiga ficar de pé. Quando a arca de Deus foi roubada, Dagon não conseguiu ficar de pé. Sabe por quê? Porque a arca simbolizava o trono de Deus. E onde o trono de Deus se levanta, os inimigos têm que cair. Mas espera aí, eles vão resistir. Dagon resistiu, caiu de primeira vez, caiu de fronte, o pessoal levantou de novo, depois ele caiu e ficou despedaçado. Porque os inimigos não conseguem se manter de pé quando o trono de Deus é estabelecido. E quando você abre espaço para o amor, quando você abre espaço para a natureza de Deus agir através de você, você está estabelecendo o reino de Deus. E onde está o reino de Deus, está o trono de Deus. Quer mudar a situação na sua vida? Quer mudar a situação na tua casa? Ame. Quer mudar a situação no teu trabalho? Estabeleça o trono de Deus. É um poder miraculoso que nós temos. E o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo entendia isso. Olha só: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Se a maneira como você tem agido não tem te ajudado, abra mão disso. Se a maneira como você tem procedido diante de uma situação não tem estabelecido o trono de Deus e a vontade de Deus, abra mão correndo. E comece a buscar a Deus, porque Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, não só para Ele, para você. Verso 8, aqui começa a mudança de direção. Mas do que isso compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado
a superioridade do valor, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidi. Vira aí para o teu irmão e fala assim: decidi. Olha só, é uma mudança de direção, uma mudança de perspectiva. Ele mudou a sua mentalidade. Aquilo que era ganho para ele se tornou perda. Agora ele começou a mudar de direção. Ao invés de pensar em si mesmo, ele começa a pensar em Cristo. Cristo. Comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. E Paulo reconheceu isso, e ele falou: todo conhecimento que eu tinha, todo estudo que eu tinha, não me ajudou a encontrar Cristo. Você sabe, a gente fala de púlpito aqui, não é para você deixar de estudar, não é para você deixar de fazer a faculdade. Ah não, agora só tem que vir para a igreja. Não é isso. O que nós estamos querendo dizer é que Cristo está com você na sua faculdade. É que Cristo está com você na sua casa. É que Cristo está com você aonde você estiver. E é essa consciência que nós devemos ter todos os dias. Cristo está comigo. E Paulo fala: toda a informação que eu tinha não me ajudou de nada a entender que Cristo estava comigo. E eu já começo perguntando para você, depois dessa conferência, do que você tem que abrir mão? Quais são os valores que você tem que abrir mão? Quais são os valores que você tem que considerar como perda? Quais são os valores que você tem que considerar como lixo? E como diz essa versão, quais são os valores que você tem que considerar como esterco, para que você possa encontrar a genuína vida de Deus que flui através de você? Eu sempre digo, retiro e conferência são marcos na nossa vida. Não é mais uma palavra, é uma direção que está sendo dada para você. É uma direção até a próxima conferência. É uma direção até o próximo retiro. Então se prepara, porque a direção que Deus está te dando é para você transbordar amor. É para abrir mão de valores que não têm te ajudado. E você tem batido cabeça, e Deus está dizendo para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você está se apegando a coisas do seu passado, e Deus está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você está se apegando a coisas de pessoas, por exemplo, que não me perdoaram, ou não liberaram perdão sobre a minha vida, ou uma bola de falta de perdão da sua parte para outra pessoa. Libera isso, gente. Libera isso. Entenda o que Paulo está falando aqui para a gente. É algo radical para a gente. O Evangelho não é historinha. O Evangelho é uma transformação radical. Nós estamos vivendo a revolução do Evangelho libertador. Quem está comigo? E o Evangelho libertador, ele te libera para você viver a vida de Deus. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E ali em Gálatas termina dizendo: contra essas coisas, não há lei. Ninguém pode te impedir. Ninguém pode te impedir. O dia que eu peguei isso no meu coração, eu não me canso de dizer: ninguém pode te impedir de manifestar Deus. O Evangelho é radical, gente. Ele aqui começa uma mudança de direção. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Para o quê? Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dos mortos, nela eu estar presente. E aqui a partir do verso 12 ele começa a trazer uma mudança de atitude. Então no verso 7, uma mudança de mentalidade. No verso 8, uma mudança de direção. No verso 12, uma mudança de atitude.
Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo nos alcançou para que nós sejamos veículos do amor de Deus. E Paulo está dizendo aqui, eu fui alcançado pelo amor. Então como é que eu posso reter isso? Eu vou caminhando com Cristo, as situações vêm, os testes da vida vêm, mas eu vou caminhando com Cristo, para que eu possa liberar Deus que está dentro de mim. Eu fui alcançado pelo amor de Deus, então eu vou alcançar outros pelo mesmo amor que me alcançou. Se eu fui comprado pelo amor de Deus, eu vou dizer para as outras pessoas que eles são livres, que Cristo os comprou na cruz do Calvário e Deus deu para eles um destino, um futuro certo. Se eu fui alcançado pelo amor, eu vou alcançar outras pessoas pelo amor. Paulo está dizendo aqui, eu vou alcançar por aquilo que eu fui alcançado. 1 João chega ao ponto de dizer, 4,19, que nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos ama primeiro. Então a resposta é radical, gente. Nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos ama primeiro. E você tem ouvido aqui através das canções, desde o primeiro dia dessa conferência, que Deus te ama. E nós precisamos ficar firmes nessa verdade. Pastor, já sei. Toda música que a gente canta aqui, a gente canta sobre amor. Já entendi que Deus me ama. Mas você tem que estar certo disso. Porque no dia da crise, no dia da tribulação, essa vai ser a sua âncora. A sua fé de que Deus te ama e Ele não te abandona. Ele não te abandona, gente. Esse não é o nosso Deus. Ele é Jeová Shammah, o Deus que se faz presente. O Deus que está conosco todos os dias. Ele mesmo disse, Jesus quando ascendeu aos céus, Ele disse, calma, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Eu só estou lembrando você daquilo que Jesus disse, daquilo que a Bíblia nos diz, para que essa seja a base da nossa vida e da nossa resposta para Deus. Eu enviarei para vocês o outro Consolador. E a palavra consolador ali, Paracletos, é aquele que te chama para perto. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Que deu o seu próprio filho. Deus o Pai deu o seu próprio filho. E quando Jesus morreu por nós, aquela ali era a prova de que Deus nos amava, que o Pai nos amava. E Jesus sobe. Jesus sobe e diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei para vós outros o outro Consolador. E Ele estará convosco todos os dias. A Bíblia fala que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da nossa adoção. O Espírito Santo é a marca da aliança de Deus em nós. O Espírito Santo é o Espírito da graça, é o Espírito da verdade. Portanto, Ele é o Espírito do amor de Deus. Ele está dentro de nós. E Paulo está dizendo aqui, eu vou alcançar outras pessoas como eu fui alcançado. Isso nos fala desse tema que nós estamos trazendo, o débito do amor. Romanos capítulo 13, verso 8, abra lá comigo rapidinho. Romanos capítulo 13, verso 8. Que diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor, com que vos ameis uns aos outros. Nós não temos um débito de amor com Deus. Nós temos um débito de amor uns com os outros. Deus não cobra de você se você o ama ou não. Mas nós temos algo dentro de nós que nos impulsiona e nos leva a amar outras pessoas. Nós vivemos com base numa lei que é diferente, gente.
uma lei sobrenatural, a lei do Espírito, que é acima do natural, que é acima dos sentimentos, é acima da razão. Nós vivemos com base numa lei que é uma lei de vida, que é uma lei doadora, que é uma lei criadora de vida, que é uma lei que chama para perto. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus aí? Então há comigo e com você um débito de amor. Nós devemos isso a essa sociedade. Nós devemos isso para a nossa igreja. Nós devemos isso para a nossa vizinhança. Nós devemos isso uns para os outros. O apóstolo Paulo nos disse isso. Aquilo pelo qual eu fui conquistado, eu quero conquistar. Paulo falava de um débito do seu coração, um coração que ardia. Então, gente, nós temos um débito de amor para com todos. Nós temos um débito de amor para com todos. Então, quando alguém te afronta, agora você pode virar a outra face. Simplesmente porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Quando alguém faz algo de errado contra você, você é capaz de perdoar. Simplesmente porque Cristo já te perdoou. É sobrenatural. É sobrenatural. Vira aí para o teu irmão e fala aí, é sobrenatural. Eu te convido depois a você ler 1 Coríntios 13 e ver se há alguma lógica em 1 Coríntios 13. O amor não se irrita. Onde é que está a lógica nisso? Onde é que está a lógica? Não tem lógica, é sobrenatural. E toda vez que nós adoramos a Deus, toda vez que nós respondemos a Deus no Espírito, nós não damos lugar para a carne. E que nós estamos sendo ensinados a andarmos em amor, nós estamos na realidade influenciando vocês a viverem pelo Espírito. Quer viver pelo Espírito? Ande no amor, que é o elo da perfeição. E aí que o mundo vê Jesus através de nós. Então, gente, aqui na tela comigo, Colossenses capítulo 3, verso 12 e verso 13, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, e suportar ali é estar por debaixo. Suportar ali não é aquele sentimento, pô, que cara chato, hein? Tem que aguentar aquele fulano, não é isso. É você estar por debaixo, é suportar aquela pessoa. Você está entendendo que quando nós amamos, nós nos colocamos por debaixo? Quando nós amamos, nós queremos ver o outro sendo exaltado. Quando nós amamos, nós somos o pilar que vai sustentar a vida daquela pessoa até que ela chegue à maturidade, à varonilidade, à perfeita estatura de Cristo. O amor suporta. Claro que existem as pessoas que correm, que não querem ser suportadas, porque o amor que suporta é o amor que corrige, é o amor que chama para perto, e nem todo mundo gosta de correção. Quem está comigo? Nem todo mundo gosta de ser chamado a atenção, mas a Bíblia fala que a disciplina do amor, ela te coloca no trilho novamente, e o trilho é para nós andarmos em Cristo, e o trilho é para nós andarmos juntos com Cristo, e o trilho é para nós alcançarmos o alvo da perfeita varonilidade, onde a gente possa crescer e ser maduro. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Nós podemos andar nesse tipo de amor. Nós podemos andar nesse tipo de amor. Um dos pais da fé, chamado Orígenes, ele disse o seguinte: o débito do amor, ele permanece em nós permanentemente e nunca nos deixa. Esse é um débito que pagamos todos os dias e para sempre. O débito do amor. Você não faz isso para que Deus te ame mais.
E se você deixar de fazer, Deus te ama menos. Isso é algo que existe na nossa nova natureza. Nós precisamos fazer aquilo pelo qual nós fomos alcançados. Há uma urgência dentro de nós, no nosso coração. Olha aí, volte lá para Filipenses, por favor. Capítulo 3. E Filipenses capítulo 3, verso 13. A gente está falando de uma mudança de atitude. No verso 12 ele diz: entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, apresso-me. Deus está falando com a sua igreja. Nós temos ouvido aqui o pastor Hélio falar, esse é o fim dos tempos, então te apressa. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E esses são tempos do fim, gente. E a gente não pode sentar e achar que os anjos vão fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para impactar a vida de outras pessoas, transbordando amor. Nós fomos chamados, vou dizer mais uma vez, para impactar a vida de outras pessoas, transbordando amor. Sendo o amor de Cristo nesse lugar. Você lembra de João? 1 João fala que o verbo o evangelho de João diz lá que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos. 1 João, olha só, vai lá comigo, 1 João agora. João capítulo 1, a partir do verso 1, diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela demos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Nós queremos com que você compartilhe da alegria que nós temos de viver a vida cristã, de viver a vida com Deus. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas possam sair das trevas e caminhar numa vida de luz que só Cristo pode trazer. Nós pregamos para que a nossa alegria seja completa, a nossa alegria com o Pai, a nossa alegria como igreja. Nós pregamos o Evangelho para que outras pessoas não somente aceitem um novo Senhor sobre a sua vida, mas o Senhor sobre a sua vida. E a nossa alegria seja completa de ver você caminhando num caminho que Deus planejou para você. Então, gente, rapidinho, 5 elementos desse nosso débito de amor. 5 elementos disso que Paulo fala que nós fomos conquistados para conquistar. E o primeiro deles é que é necessário ter um coração novo. Ninguém consegue experimentar esse tipo de amor sobrenatural se não for nova criatura. Ninguém consegue experimentar esse novo tipo de amor se não for transformado de dentro e não de fora para dentro. 1 Pedro capítulo 1, verso 22, verso 23, diz assim, rapidinho eu leio para você: já que tendes purificado as vossas almas, na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido,
de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Não era isso que a gente estava cantando, de ter o nosso coração incendiado? Para que nós queremos ter um coração incendiado se nós não queremos viver com outras pessoas? O apóstolo Pedro fala isso, gente, amai-vos de coração ardentemente uns aos outros. E aí ele declara no verso 23, pois fostes regenerados, porque vocês nasceram de novo. E se você nasceu de novo, há algo dentro de você que é diferente. Há uma natureza dentro de você que é uma natureza diferente. Então, ninguém consegue expressar esse nível de amor sem ser nova criatura. Jesus testou isso em Pedro, ao ponto dele perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, o que Pedro respondeu? Eu te amo. Mas eu acho que a questão estava, a gente descobre um pouquinho no grego, porque Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me agapau? E Pedro não entende. E Pedro responde, não, eu te fileo. E Jesus fala, pera, ele não entendeu muito bem. Pedro, você me agapau? Você me ama de maneira incondicional? Você já está começando a ver como Deus se manifesta? Você consegue me amar como Deus ama todas essas pessoas? E Pedro fala, não cara, olha só, deixa eu te explicar. Eu te amo, é você, o negócio é você. Porque tem gente na igreja que é assim, é só Jesus. Os outros que vão para o inferno, é só Jesus. Não fala inferno na igreja, pastor, aleluia, não pode. Meu negócio é contigo. E Jesus está falando, cara, expande a tua visão. Mas Jesus estava testando Pedro. Pedro não conseguia entender isso, porque Jesus ainda não tinha morrido, nem ressuscitado. Jesus não tinha levado a natureza pecadora de Pedro. Então Pedro não conseguia entender. Só entende esse nível de amor e só experimenta esse tipo de amor quem é nova criatura. Ou seja, Jesus está abrindo uma porta aqui, um convite para você, que ainda não consegue experimentar esse tipo de amor. Jesus está abrindo aqui uma avenida para você, para que Jesus possa ser o Senhor da sua vida. Você que nos ouve na internet, se essa é a primeira vez que você ouve alguém falando de Jesus, Jesus te ama. E Ele quer com que você experimente tudo aquilo que Ele tem para você, para que você também possa transformar esse mundo, para que você também possa transbordar amor para as pessoas que estão na sua casa. Número 1, é necessário coração novo. Número 2, conheça o que está disponível para você. Abra lá comigo em Efésios capítulo 3. Número 1, é necessário um coração novo. Efésios, capítulo 3. Nós estamos prosseguindo para alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, verso 16, até o verso 19. Diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando o quê? O que diz aí na sua versão? Se não está conseguindo ler, bota a lanterna. Estando arraigados e fundamentados no quê? No amor. Nessa nova natureza que já está dentro de você e dentro de mim. Você que nasceu de novo, a Bíblia diz que você está arraigado e fundamentado no amor. Para que vocês possam compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Interessante que essa palavra
compreender aqui, não é um compreender lógico. Essa palavra compreender aqui é apoderar-se, tomar posse. É você tomar daquilo que já é teu por direito. É você abraçar, compreender não somente com a mente, ou entender, ou perceber, ou aprender, mas é tomar posse, apreender, encontrar e obter. O provérbio chega ao ponto de dizer que sobre tudo que você deve adquirir conhecimento, adquire sabedoria. E Deus está nos chamando mais uma vez a nós adquirirmos aquilo que importa, de nós nos apoderarmos daquilo que é nosso de direito. Então, gente, entenda, não coloquei essa frase aqui não, entenda que existe amor mais do que suficiente para você experimentar em toda e qualquer situação. Entenda que existe amor mais do que suficiente para você experimentar em toda e qualquer situação. Número 1, é necessário um coração novo. Número 2, conheça o que te está disponível. O amor de Deus está disponível para você. Número 3, se submeta ao Espírito Santo, gente. Se submeta ao Espírito Santo. Ao se submeter ao Espírito de Deus, Ele te ensinará como amar. Nós somos uma geração dependente do Espírito Santo para tudo aquilo que a gente for fazer. Isso é radical na nossa vida. Não dá para viver sem o auxílio do Espírito Santo. Não dá para viver sem a direção do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 13 diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. E quantos aí amam andar na verdade? Nós só conseguimos andar na verdade se nós tivermos o auxílio do Espírito Santo, e Ele está aí comigo e contigo. 1 João capítulo 2, verso 27 diz: a unção que dele procede é verdadeira. E a unção despedaça o fardo, quebra todo jugo, quebra toda amarra, quebra tudo aquilo que te prende. A unção de Deus é a própria pessoa do Espírito Santo em você e sobre você. É o poder de Deus para que você possa testemunhar. Nesse mundo de trevas, Ele te dá estratégia. Quantas vezes na unção do Espírito, o Espírito Santo vira para você e fala: cala a boca. Com jeitinho, é claro. Quantas vezes o Espírito Santo fala para você: não seja medroso, abra os teus lábios e prega a palavra. É sempre na sabedoria. O Espírito Santo, Ele vai te guiando a toda a verdade. O amor de Deus, Ele está sempre querendo se revelar para outras pessoas. Porque Deus está sempre querendo se revelar como Ele é. Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que chega junto, Ele é um Deus que te ajuda, Ele é um Deus que te levanta, Ele é um Deus que te faz ver, Ele é um Deus que te faz caminhar, Ele é um Deus que te faz experimentar a paz, Ele é um Deus que te faz andar em sabedoria, Ele é um Deus que faz você vencer as provas da vida. Ele está contigo todos os dias. Se você não acordou agora, acho que já pega um travesseirinho, aleluia. Ao se submeter ao Espírito Santo, Ele te ensinará como amar. É uma coisa que eu estava conversando com os pastores, com alguns dos pastores. A gente tem que se manter, gente, alegre com as coisas mais simples de Deus. Porque a gente chegou num nível natural, intelectual tão grande, que o mundo nos pressiona a obter mais informação. Eu não venho para a igreja para obter mais revelação. Eu fico feliz só do pastor pregar que Jesus me ama. Porque essa verdade tem que ser fundamental para a gente. O pastor ele sempre ensina a gente: não se acostume com essa verdade. Não se acostume em Deus virar para você. As mulheres às vezes reclamam, né? Que os homens não dizem o suficiente. Poxa, você não diz que me ama mais. E Deus está lá no seu trono, o Espírito Santo dentro de você, dizendo para você todos os dias que te ama. E você está,
Isso eu já sei, cara, não precisa mais dizer isso não, pula para a próxima. Qual é a próxima revelação? E Deus vai continuamente dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E se essa fosse a única mensagem de Deus, já seria capaz para transformar a sua vida, se você se apoderasse dela. Sabe quando nós cantamos, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado por meu Pai, por meu Pai. Quando eu entendo que Deus me ama, eu sei que Ele quer o melhor para mim. E muitas vezes, deixa eu colocar isso dessa maneira, e muitas vezes ganhar 50 mil por mês, talvez não seja melhor para você. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor, eu não estou falando de números. Eu estou falando de uma qualidade de vida. Prosperidade não são números, não, por favor, não coloque prosperidade como números. Prosperidade é vida de qualidade, é vida em abundância. É vida onde você pode andar livre, perdoando pessoas. É vida onde você tem a capacidade de avançar e você não tem o seu passado puxando você para trás. Isso é prosperidade na sua vida. É claro que Deus quer com que você tenha prosperidade financeira. É claro. Porque a Bíblia chega ao ponto de dizer que a prosperidade é para toda generosidade. Aí a pessoa pede um emprego onde ele vai ganhar 50 mil por mês, e ele está declarando, porque ele aprendeu a confessar a palavra, só que ele não parou para ouvir a voz do Espírito Santo, para saber se era aquilo ali, ou aquele emprego que Deus tinha para ele. E ele se decepciona quando Deus vira para ele e fala assim, eu te amo, esse não é o melhor para você. Não é esse o Deus que eu quero, nem sair da igreja. Mostrando aí, a gente consegue ver o nível de compromisso com Deus. Aquela célebre frase, gente, que se você parar para ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ver que é a maior realidade. Você quer o Deus da bênção ou a bênção de Deus? Não responde ainda não, como diz o pastor Hélio. Porque é na hora da crise, é quando o cinto aperta, que a gente vai ver a nossa resposta. Quando a crise apertou para Daniel, é que a gente pôde ver, porque ficou registrado para as gerações futuras, aquilo no que Daniel cria. E a Bíblia diz que Deus guardou a Daniel, porque crera no seu Deus. Ao se submeter ao Espírito de Deus, Ele te ensinará como amar. Ele te ensinará a viver essa verdade. E aqui diz a unção que dele procede é verdadeira. 1 João 2,27. Não construída sobre a mentira. E vos ensina sobre tudo o que precisas saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Não abra mão. Vira aí para o teu irmão e fala assim, não abra mão. Permanecei. Permaneça. 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 Gaste tempo para ouvir Deus dizendo para você, eu te amo. Gaste tempo para ouvir Deus dizendo, eu valorizo você. Eu sempre falo isso para o pessoal aqui do Ministério de Música. Não adianta você servir e não ter um tempo para Deus dizer para você o quanto Ele aprecia o seu serviço. Isso faz toda a diferença. Eu já vi gente desistindo de servir, porque servia e não tinha tempo para renovar a sua comunhão com Deus, para saber que ele está servindo a Deus e não a qualquer coisa. Deixa o Espírito Santo falar com você. A pessoa que não se prepara para ouvir a voz de Deus, acaba abrindo mão do seu serviço, e o serviço é importante. Por isso, quando você sair daqui e você encontrar qualquer pessoa que abriu a porta aqui para você, que esteve aqui no som, que esteve aqui no Ministério de Música, aperte a mão deles e diga, obrigado. O seu serviço é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas não conseguem ouvir Deus diretamente, Ele usa a mim e a você. E se a pessoa não ouvir, daqui a pouco Ele usa a mula. Mas, reticências. A interpretação desse é livre. Mas cara, Deus te ama
tanto, e a gente está querendo ouvir qualquer coisa de Deus. Não, isso aí eu já ouvi, pastor, sobre fé de novo. Ah, Angélica, poxa, por favor, fala sobre um outro tema. Agora é graça. Mas graça de novo, eu não aguento mais esse negócio de graça, manda essa graça embora. Cruz credo, e Deus está falando, cara, Ele quer com que você entenda, sabe por quê? O compreender é para que você possa experimentar. Enquanto você não experimentar, Deus vai continuar dizendo para você, eu te amo, minha graça te basta. Eu te amo, caminha pela fé. A fé, de novo, você ainda não entendeu fé, porque você não está praticando. E no momento da tua necessidade, Deus só vai vir para ficar do seu lado, vai te dar aquele catuque e vai dizer, eu te amo, tá? Vai deixar uma notinha no espelho, quando você... Quem deu? Oh, Jesus. A pessoa, tu está em casa, daqui a pouco começa a escrever assim no espelho. Deus te amo. Igual a voz de Deus na novela. Moisés. Calma. Supernatural não, calma aí. Mas é algo aqui dentro que você sabe, cara. Por isso que a gente precisa ser treinado, gente, por favor. A gente precisa ser treinado no nosso espírito a ouvir a voz de Deus, para que a gente não entre em furada. Sabe? E se você errar, a Bíblia diz que você ainda tem um advogado, ele vai te trazer para perto, vai te corrigir. Não acho que vai deixar você da mesma maneira, não, porque Deus não ama quando você se extravia. Quando aí gosta de ter uma carta extraviada? Mandou um produto para não sei quem, aquele meu amigo, me abençoou, mandou o produto e foi extraviado. Igual a gente teve uma vez aqui que a gente pediu uns livros para a escola bíblica, foi extraviado 3 vezes. 3 vezes. Deus abençoe esses camaradas que levaram os livros. Somos justiça de Deus, Cristo é aquele que cura. Aleluia, Senhor, abençoa. Mas é ruim. E Deus não quer com que você saia do caminho. Quando o Espírito Santo vê que você está saindo do caminho, Ele fala contigo. Mas não é só falar não, gente. Nós precisamos nos submeter, nos colocar debaixo. Por isso Ele é Senhor. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o Espírito Santo é o Senhor. Quando você entendem que o Espírito Santo é o Senhor da sua vida. Então você está querendo dizer que você está se colocando por debaixo dEle. Você está se submetendo a Ele. Se submeta ao Espírito Santo e Ele te ensinará. Número 4, revista-se do amor. E aí eu coloquei aqui Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo, no entanto, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Sabe o que isso fala para mim, gente? Que nós temos que ter uma decisão consciente de amar as pessoas. Toda vez você vai ter uma decisão a tomar. Deuteronômio capítulo 30 vai dizer lá para a gente. Gente, escolhe a vida. Você tem diante de você a vida e a morte. O que você vai escolher? E Deus já te dá com a autoridade que Ele tem. Ele fala, escolhe a vida. Escolhe a vida. Deus está colocando um banquete diante de vocês, nesses 3 dias de conferência. Escolhe a vida. Escolhe a vida. É uma decisão consciente e demanda constante treinamento da nossa parte. Você tem que saber que você é amado por Deus, você tem que saber que você é nova criatura, você tem que saber aquilo que está dentro de você, que já é teu por direito, e sabendo disso, por que você não treina algumas situações na sua vida? Você vai chegar no seu trabalho, e você usa o Espírito Santo olha aí, você deixa o Espírito Santo falar com você, e ele vai falar, se alguém pisar no teu pé hoje e chutar a tua canela, como é que você vai responder? Mais simples de todos, ele começa sempre no simples, gente, calma aí. E se alguém mexer lá na geladeira, você botou uma salada de frutas, ou uma pizza de pepperoni, aleluia, Jesus, não, ela vem esse pepperoni, Tony, libera perdão, Jesus, oh, aleluia, fala Deus, uma salada de fruta, coisa que não me atinge, aleluia.
Você botou aquela salada de fruta na geladeira. Eu estou falando sobre treinamento. Botou com seu nome. E algum servo de Nabucodonosor foi lá e meteu a mão. Na carne, a gente já está treinado a xingar a 5ª geração da pessoa. Na carne, a gente já está treinado. Presta atenção. Na carne, você já está treinado. É só ligar o noticiário e você vai ver como é que o povo reage às situações da vida. Na carne você já está treinado. Nós precisamos treinar o nosso espírito, que vai influenciar a nossa alma, para que as atitudes do nosso corpo sejam condizentes com a verdade que nós cremos. E se alguém fizer isso, qual vai ser a sua reação? Vai treinando. É o amor de Deus. 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 Estou falando que é sobrenatural, gente. Estou falando que excede todo entendimento. Se a gente começar a se treinar com base na palavra, você vai ver que a sua reação, na hora que pisarem no seu pé, vai ser totalmente diferente. Eu estou falando de você se treinar a reagir de maneira correta, a reagir com base na palavra de Deus, quando você se submete ao Espírito, quando você se reveste no amor. Isso fala de uma decisão constante da sua vida, uma decisão consciente. Ou seja, presta atenção, não é na sua força, mas na habilidade que você já tem de fazer o que é correto. Você já tem essa habilidade dentro de você. Eu estou falando para uma juventude, eu estou falando para uma igreja que toma atitudes de maneira diferente. Paulo chegou ao ponto de dizer: calma, gente, eu ainda não sou perfeito, mas você vai ver em mim uma decisão. Você vai ver em mim uma decisão de acertar. Você vai ver uma decisão em mim de prosseguir. Você vai ver uma decisão em mim de fazer aquilo que é correto. Porque eu sei que não é no meu espírito. E se eu errar, eu tenho um advogado junto ao Pai. Você pede perdão, se reconcilia e fala para você mesmo: na próxima eu acerto. Na próxima eu acerto. Sabe por quê? Porque Deus não me abandonou. Deus continua me amando. Então eu vou mostrar o amor de Deus para as outras pessoas. Na próxima eu acerto. Fala aí para o teu irmão: me desculpa, na próxima eu acerto. Fala aí. Próximo eu acerto. Calma aí. Em construção. Sabe qual é aquela plaquinha? Em construção. E número 5. Para a gente terminar. Esteja em comunhão com outros irmãos. Hebreus capítulo 10, eu quero que você abra aí comigo. Hebreus capítulo 10. Estou falando para você treinar. Estou falando para você deixar o Espírito Santo aparar as arestas na sua vida. E no verso 23, Hebreus capítulo 10, verso 23, olha só o que diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. A sua expectativa é de acertar ou de errar? Qual é a sua expectativa numa situação? Eu creio que todo mundo tem a expectativa de acertar. Quando se fala de esperança aqui, está falando de uma promessa que Deus fez. Ele continua dizendo: porque fiel é aquele que fez a promessa. E qual é a promessa de Deus com relação a nós? É que nós temos o Espírito Santo. Tem várias promessas. Nós temos o Espírito Santo. Ele já derramou sobre nós o Espírito do amor. Nós já temos o fruto do Espírito. Existe uma promessa feita a seu respeito e a meu respeito. E Paulo, o apóstolo aqui, continua dizendo: retenhamos inabalável. Por que inabalável? Porque vai chegar a hora que você vai errar. Vai chegar a hora que você vai pisar na bola. E o apóstolo aqui está dizendo: retenhamos inabalável a confissão de esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa.
e consideremo-nos uns aos outros. A pessoa que diz para mim que não ama vir à igreja, ao ajuntamento, é porque não tem consideração pelo corpo de Cristo. É radical assim, gente. Consideremo-nos. Consideremo-nos. Você está vendo como é que é o corpo? O corpo é o ajuntamento de muitas partes. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para o reino de Deus. Você é tão importante no reino de Deus que você vem para cá e, pasmem, não é tanto para receber quanto que é para dar. Nós somos doadores. Nós começamos dizendo isso. Nós somos doadores de vida. A lei pelo qual nós vivemos é de doação de vida. A vida de Deus que está em mim e em você, ela tem que ser doada, ela tem que sair de mim, de você, para alcançar outras pessoas. Esse é o débito do amor que nós temos. Paulo falando isso, eu busco alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Ou seja, não é só você saber, não é só nascer de novo, não é só se submeter ao Espírito Santo. Eu cheguei a tocar ao ponto aqui, que quando nós nos reunimos, Deus fala comigo através de você. Deus fala comigo através da sua atitude. Deus fala comigo quando você levanta a mão para dizer eu sou dependente de Deus. Deus fala com você quando nós subimos aqui nessa plataforma e começamos a cantar e dirigir esses louvores. Eu tenho a expectativa no meu coração de que Deus está falando com você, e você não está repetindo apenas palavras que estão na projeção. Deus está falando comigo. Algo arde no meu coração que eu não posso manter os meus lábios calados, e quando você abre os seus lábios, você me motiva a abrir os meus lábios, e quando nós estamos a uma só voz, a glória de Deus se manifesta, como foi no passado, para nos estimularmos. Para nos estimularmos. Deus não criou você para ser célula solta. Calma que bateu o espírito profético, aleluia. Deus não criou você para ser célula solta. Célula solta tem a tendência a morrer. A célula solta diz eu consigo viver sozinho. Nenhum de nós foi criado para vivermos sozinhos. A Bíblia fala de uma herança. Paulo chega ao ponto de dizer em Efésios, para que você possa compreender a herança de Deus nos santos. Eu compreendi isso no meu coração. Há algo de Deus para mim que está em você. Quando nós começamos a compreender isso, vir à igreja não é algo tão difícil. Me reunir com pessoas imperfeitas não é algo tão difícil. Porque Deus usa o vaso imperfeito para a sua própria honra e para a sua própria glória. Não é na sua força, mas na habilidade de que você já tem dentro de você. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Quanto mais, porque Jesus não vem para uma igreja dividida, Jesus não vem para um corpo dividido, Jesus vem para o seu corpo. Quem estiver no corpo está garantido. Quanto mais vai se aproximando aquele dia. Então, uma última frase: na comunhão dos irmãos somos estimulados e estimulamos. Na célula há sempre troca de energia. Na célula há sempre doação de energia e há sempre recepção de energia. Sabe por quê? Porque nós estamos vibrando juntos. Nós estamos vibrando juntos.
nós estamos vibrando uns com os outros, nós estamos nos estimulando a andar no caminho da verdade. Se você pensa em se afastar, saiba que essa voz não vem de Deus. Saiba que essa voz quer parar o seu estímulo. Saiba que essa voz quer com que você esfrie, mas Deus está chamando para você se reunir com pessoas que estão vibrando pelo Evangelho, que estão vibrando por saber que Deus nos ama, que estão vibrando por coisas simples, como ouvir que Deus nos quer bem, como ouvir que Deus tem planos e futuro certo para nós, sabendo que Ele é quem faz a boa obra em nós, aquele que começou a boa obra em Cristo, há de completá-la em nós, e nós vibramos com isso. E nós vibramos com isso. E quando vem uma pessoa dizer que não pode, que não dá, o que a gente faz? Olhando firmemente para o autor e consumador, olha para cima, olha, estimula, olha para cima, vibra, estimula, se mexe, olha para cima. Isso é igreja, isso é estimularmos uns aos outros, isso é transbordar amor, isso é dar aquilo que você recebeu, isso é alcançar da mesma maneira com que você foi alcançado. Na comunhão dos irmãos, nós somos estimulados e estimulamos. Não abra mão da verdade que você já depositou no teu coração. Não abra mão de entender as verdades bíblicas. Não abra mão da palavra revelada. Não abra mão do seu zelo pela presença de Deus. Não abra mão de buscar ao Espírito de Deus. Não abra mão da comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão. Disso depende a tua vida. Disso depende o seu sacerdócio. Estou com uma palavra para falar. Na minha série sobre o fruto do Espírito. Mas Osés capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a palavra conhecimento ali é o conhecimento revelado. Mas ele continua dizendo: porque tu, sacerdote, abandonastes a verdade, rejeitastes a verdade. E Malaquias vai dizer que a função sacerdotal, uma delas, era continuamente ter a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios. Por quê? Porque nós precisamos estimular outras pessoas a andarem na verdade. Nós precisamos estimular outras pessoas a conhecerem a palavra revelada, para que elas não sejam destruídas. Você imagina Paulo em Filipenses capítulo 3, entendendo que tudo aquilo que ele tinha só tinha levado ele para o buraco, só tinha levado ele a ser destruído, porque ele não tinha vida. E aí ele encontra vida, ele encontra paz, ele encontra tudo aquilo que ele precisa, e ele começa a experimentar algo novo, e ele começa a experimentar mais de Deus. E é isso que nós queremos. Nós queremos vida genuína. Nós queremos a própria manifestação da presença de Deus. Isso é algo milagroso, gente. Isso é algo sobrenatural. Então, gente, considere o resultado de andarmos em amor. Comece a pensar, qual é o resultado? Se eu andar em amor com outras pessoas, qual o benefício para as outras pessoas disso? Qual é o benefício para a situação? Ao invés de você achar qual é o lucro que você tem, qual é o benefício? Eu entendo que quando você olha para a vida de Daniel, quando você olha para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, todas as vezes
que um justo foi exaltado, todos os justos foram exaltados. Quando Daniel foi exaltado, ele levou consigo os seus amigos. Quando seus amigos foram exaltados, eles puxaram outros com eles. Toda vez que você anda em amor, e você estimula outras pessoas a andarem em amor, o reino de Deus é exaltado, e a glória de Deus é vista, percebida e experimentada todas as vezes. Fique de pé comigo. E ao ficar de pé, vira para o teu irmão e fala: transborde amor. Transborde amor. Transborde amor. Senhor, nós queremos magnificar o teu nome, porque nós amamos magnificar o teu nome. Obrigado porque não somos obrigados a fazer isso, somos estimulados a fazer isso, como resposta em gratidão ao teu amor por nós. Não abrimos mão do teu padrão, Senhor. E o teu padrão é Cristo. E o teu padrão é Jesus. Obrigado porque tu enviaste o Espírito Santo, o Espírito da promessa, para que nós possamos viver através dele. Obrigado porque o amor, Senhor, não é um sentimento, mas é uma capacitação espiritual. Obrigado porque o amor é a nova natureza de Deus em nós. Obrigado porque o amor é uma decisão consciente de nós andarmos nessa nova natureza. Queima dentro de nós, Senhor. Queima dentro de nós a verdade da tua palavra. Queima dentro de nós a verdade da tua palavra. De nós buscarmos o teu reino em primeiro lugar, e a tua justiça, a tua maneira de proceder, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Transbordar em amor é viver em descanso, porque transbordar em amor é viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, nós andamos no descanso, nós entramos no descanso, nós experimentamos o descanso, nós doamos descanso, nós estimulamos a outras pessoas a descansarem, somente porque nós deixamos Deus agir. E Deus quer agir através de mim e de você. Eu creio que no final dessa conferência você vai entender que tudo isso é porque Deus quer te usar. Tudo isso é porque Deus valoriza tanto a sua vida, que Ele está chamando você para ser cooperador da obra dEle. Tudo isso é por causa de um privilégio que nós temos de servir a um Deus que nos valoriza de tal forma que Ele deu o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida em abundância, vida de qualidade, vida de cima e não de baixo, vida que não te puxa para trás, vida que te empurra para frente, vida que te faz ver uma perspectiva diferente, vida que adiciona valor nas outras pessoas, vida que elogia, vida que agradece, vida que adora, vida que se prostra, vida que se humilha, porque Deus se agrada daqueles que andam em humildade, vida daqueles que têm a palavra de Deus guardada no seu coração, ao ponto de não darem lugar à carne, mas de viverem e adorarem a Deus no Espírito. É com essa geração que eu estou falando, é com esse povo que eu estou falando, é com essa gente que eu estou falando, pessoas cujo coração arde, pela palavra. Não vamos abrir mão desse padrão, não vamos abrir mão dessa verdade, não vamos abrir mão dessa vida. Senhor, obrigado por uma geração comprometida contigo, que influencia esse mundo, transbordando amor, sabendo e buscando alcançar por aquilo que elas foram alcançadas. O teu amor nos alcançou, nós queremos responder a ti no nome maravilhoso de Jesus. E se você entendeu, e se você abraçou essa palavra,
Dê uma grande salva de palmas ao teu Rei. Transborde amor. Transborde amor, transborde vida. No nome de Jesus, transborde vida. Obrigado, Senhor. Pai amado, te agradecemos e te louvamos nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque servimos a um Deus vivo, um Deus que usa a nossa vida para falar a outros, um Deus que fala dentro, não um Deus longe, um Deus de perto. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por habitar em nós. Obrigado, Pai. Todos de olhos fechados nessa noite. Se você está aqui nessa noite, você ouviu falar desse amor, você quer experimentar desse amor na sua vida. Essa noite Deus marcou um encontro com você. Nessa noite, para você experimentar isso que foi falado, o Senhor, Ele quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Todos de olhos fechados. A única coisa que você precisa fazer nessa noite é levantar a sua mão. Onde você está, no seu lugar, você só vai levantar a sua mão, onde você está. E nós vamos declarar com você. Um dia nós fizemos isso, aleluia, aleluia. Fique com suas mãos levantadas, todos os olhos fechados. Um dia nós escolhemos, assim como você, levantar a nossa mão e receber o Senhor como Salvador da nossa vida, o único e suficiente. Pode baixar a sua mão. Você vai declarar comigo essa oração nessa noite. Todos nós vamos fazer essa oração com você nessa noite. Pai amado, eu te aceito, eu te recebo nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Cancelo meu passado, porque eu não te conhecia, mas nessa noite eu me torno um filho de Deus, uma nova criatura, amado por ti. Eu entendo a obra de Cristo na cruz, que Ele morreu e ressuscitou pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vibre nessa noite! Houve salvação nessa casa! Aleluia! Aleluia! O amor de Deus te alcançou. O amor de Deus preencheu o vazio que tinha dentro de você. Só Ele pode completar esse vazio que você tinha. Bem-vindo a essa família. Bem-vindo a essa família. Quando a gente estava planejando essa conferência, orando, falando com Deus sobre ela, desde o início do ano o Senhor falou: vamos saquear o inferno. Você nessa noite está sentado em lugares celestiais. Você não vive mais no natural, você vive o sobrenatural de Deus. Deus tem mais para a sua vida. Nós estamos aqui para te dar todo apoio, tirar todas as suas dúvidas, conversar e cuidar de você nessa caminhada. É só o início. Deus não pede para você mudar pela força do teu braço. Não é algo que você sente, é algo que você crê, é pela fé. E isso que aconteceu hoje na sua vida, nada, nem ninguém pode tirar isso do teu coração. Você vai avançando, um dia após outro, um dia após outro. Deus vai te dando sabedoria, revelação da palavra. Nessa noite Ele olha para você e Ele diz: você é o meu filho amado.
eu tenho alegria com a sua vida. Glórias ao teu nome, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque ainda não terminou. Pai, estamos na metade. Como o Senhor moveu nessa noite, Pai. Deus, eu já sei que o Senhor já tem um encontro marcado para amanhã. E eu não vou abrir mão, Senhor, assim como os meus irmãos, de escutar a Tua voz, Pai. Senhor, no nosso momento de comunhão, te agradeço ali fora, Pai, a todo tempo, que a gente possa transbordar do Teu amor para a vida de outros. Pai, que o Teu fruto, Pai, em nós, Pai, o fruto que o Senhor colocou em nós, Pai, a gente possa colocar, Senhor, ele em prática, com a Tua alegria, com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua benignidade, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te amamos, te glorificamos nessa noite. Que a juventude que ama o Senhor digam amém. Vamos louvar a Deus.